Olá, bem-vindos! Estamos aqui para finalmente, se tudo der certo, concluir essa live muito bacana que está programada aí para essa semana e que vai acontecer hoje, onde a gente vai conversar a respeito de zumbido e tontura no final de ano, e a gente vai ter o privilégio e a honra de contar com a participação da Carla Elisa, fonoaudióloga. Então vou só aguardar a Carlinha entrar e a gente já vai colocá-la aqui para participar conosco. Então, vamos lá, gente. Essa é uma live onde a gente pretende falar sobre algumas ocorrências que são razoavelmente comuns na área de otoneurologia relacionadas a zumbido e a tontura nesse período de final de ano, nas festas de Natal e de Ano Novo. Então, ó, a Carlinha chegou. Que a gente gostaria de dividir, a gente também vai responder as perguntas que forem surgindo de vocês e algumas perguntas que já colocaram aí durante a semana, tá? Oi, oi. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Não? Não. Pessoal, vocês estão me vendo? Aqui tá aparecendo nós duas para mim perfeitamente bem. Será que eu que fiz alguma coisa aqui? Será que tá num... Nossa live. Gente, essa live tá encantada e eu costumo dizer que tudo que é mais difícil é melhor. Ó, Thiago, você tá vendo a gente, as duas? Então tá. Então só eu que não tô te vendo. Não vai ter sacanagem. Então o problema é no meu dessa vez, não tem problema. A É, gente consegue seguir. segue. Ótimo. Então vamos lá. Você tá natalina que nem eu, né? Eu já botei uma corzinha mais puxando pro Natal dessa É, vez. estamos aqui nos preparando para, né? Exatamente. Caminha, eu vou presente para o pessoal que não te conhece, para contar um pouquinho quem é você, o que você faz, qual a sua formação. Por favor. Então tá bom. Meu nome é Carla Elisa, sou fonoaudióloga. Eu atuo atualmente com a área de otoneurologia, que é essa especialidade que avalia e trata tontura, desequilíbrio, e trabalho aqui em Brasília. Então foi aqui que a gente se conheceu, né, Lise? Oi. E atualmente eu tenho um consultório dedicado especificamente para isso. Então a gente atende lá no consultório apenas pacientes com tontura e desequilíbrio, que é esse o assunto que a gente vai falar hoje, né? Exatamente. A gente vai trazer um pouquinho de zumbido também, para falar um pouquinho no final do ano, porque muitas coisas têm muita relação, né? Muitos desencadeadores ou intensificadores de tontura também são desencadeadores ou intensificadores de zumbido aí nesse período de final de ano. Então, por onde a gente começa? Eu sei que você tá com um roteiro aí pra gente, né, Carla? Então, a ideia da gente fazer essa live, não sei se você falou isso antes de eu entrar, mas foi exatamente pensando então nesses sintomas que acabam aparecendo um pouco mais, né, nessa época agora de fim de ano, e as pessoas muitas vezes ficam sem saber como lidar com eles, porque muita gente está de recesso, né, muitos profissionais estão parando, e às vezes a pessoa fica meio que se sentindo perdida, né? Então, falando sobre tontura e desequilíbrio e afins, uma das coisas que mais acontece nessa época de férias é a cinetose, a queixa relacionada à cinetose, né? Então, a queixa relacionada à cinetose é aquela em que o paciente sente desequilíbrio, tontura, enjoo, algum desconforto, né? Nem sempre os sintomas são mas sempre os mesmos, né? Nem sempre o paciente descreve da mesma forma. Mas então esse tipo de sintoma relacionado com veículos em movimento. Então, como a gente está no momento em que muita gente viaja, né? A Lisiane acabou de viajar agora. Então, muita gente viaja nesse período e acaba. Oi. Avião, barco, carro, né, de diversas formas, que também Isso. podem trazer, né, labirínticos ou de tontura, vamos dizer. Isso, esses sintomas
vestibulares, né? Então, muitas vezes, a pessoa sente isso e já fica tensa. Eu já tive pacientes que ficavam preocupados antes de pensar em viajar, exatamente porque, ai meu Deus, está chegando o fim de ano, eu vou viajar e vou sentir tudo de novo, né? E como a cinetose é muito comum, muitas pessoas sentem, têm sintomas relacionados a isso, mas nem sempre entendem que é um problema, né? Acham, já estão tão acostumadas a sentir isso que ficam achando que é normal, que não tem o que fazer, que não tem solução. Então, a gente percebe que tem tratamento, sim, que tem como melhorar esses sintomas e fazer com que o paciente ou a pessoa volte a viajar tranquila, sem medo de sentir alguma coisa. E, além disso, a gente tem também questões paliativas que dá para fazer, né? Então, pensando nesse momento da viagem, tipo, não dá tempo de iniciar o tratamento. O que eu posso fazer para melhorar? Tem coisas que a gente pode iniciar e pelo menos orientar as pessoas, e também tem a longo prazo, pensando, por exemplo, na próxima viagem, dá para a gente também iniciar um tratamento para melhorar esses sintomas e evitar que eles voltem a aparecer, né? Tem alguma questão aí? O que a gente poderia sugerir para o pessoal para que possa melhorar assim nesse período de viagem? Tem uma pergunta que deixaram que tem relação com isso. A pessoa foi o Gabriel. Ele escreveu assim: eu tenho hiperacusia e porque eu sinto um pouco de tontura quando estou no carro em movimento. Uhum. Essa tontura quando está no carro em movimento é exatamente isso que a gente está falando, né? Então, é esse sintoma que, na verdade, acontece porque o cérebro não consegue processar essas informações em conjunto da forma que deveria. Então, de forma paliativa, digamos assim, para resolver naquele momento, o que a pessoa pode fazer é evitar mexer muito a cabeça quando estiver dentro do carro, por exemplo, falando de viagem de carro, né? A pessoa pode evitar ler ou mexer no celular, trazer algum conflito ou alguma outra informação visual conflitante para aquele momento da viagem. Então, realmente tenta ficar mais paradinho, olhar fixo no horizonte, preferencialmente sentado numa posição que ele consiga olhar para frente, né, para o caminho em que o carro está seguindo. Essas são orientações que podem ajudar. Além disso, para aqueles que sentem enjoo, a gente orienta, então, tenta fazer uma refeição leve, né? Não ir completamente em jejum fazer a viagem, mas também não fazer uma refeição que seja pesada, né? Fazer uma refeição leve antes da viagem também pode ajudar para quem sente enjoo. E aí tem alguns remédios que também ajudam, né? Remédios para enjoo, normalmente os pacientes tomam, né? Ou melhor, mesmo que a pessoa não entenda ainda que isso é um problema. Então é natural ter pessoas que sentem isso e que tomam remedinho já antes de viajar, sempre para evitar esse tipo de sintoma desconfortável. Mas de qualquer forma, a melhor orientação que eu acho que a gente poderia dar é: faça esse paliativo nesse momento, mas assim que possível, procure um tratamento, uma investigação melhor, para não ficar dependente, né? Para não ficar só esperando uma nova crise e aí parar a vida, né? Parar de aproveitar esses momentos, né? De celebração, de diversão, só por causa desses sintomas desconfortáveis. E eu acho que eles também, muitas vezes, eu não sei, vejo isso nos meus pacientes com cinetose, muitas vezes se limitam, por exemplo, parque de diversões, já não conseguem ir ou não conseguem acompanhar o filho, então acabam tendo outras limitações ao longo do tempo, se não trata. A gente acha que é normal, que é comum muitas vezes, então o pessoal acaba achando que, não é normal, tenho isso desde criança, né? Nunca entendi isso como algo tratável, e é super tratável. E aí acaba limitando a vida. Quando você vê, você realmente não consegue fazer um monte de coisa, não consegue sentar no banco de trás do carro, né? Enfim, esses cuidados que a pessoa acaba desenvolvendo, virando hábito e limitando, né? Então, isso eu acho que é bem interessante, assim, ó, o pessoal que poder ter os cuidados ali nesse período e quando voltar, saber que isso tem tratamento e buscar ajuda, né? Evitar o celular no carro, né? Eu acho que isso é uma das coisas
também é muito comum hoje em dia a gente ficar vendo mensagem, olhando coisas no celular, e dentro do carro, para quem tem cinetose, isso é desesperador, talvez, eu diria. É realmente muito desconfortável. Eu não tenho isso, mas eu fico pensando nas pessoas que acham que isso é normal, né? Porque a minha faculdade inteira eu fiquei indo de ônibus estudando dentro do ônibus, assim. Então, se eu não conseguisse fazer isso, eu ia passar muito aperto, realmente. Mas sobre a misofonia, né, que a pergunta falou, aí você vai ser a melhor pessoa para falar. Olha, a princípio eu não sei de nenhuma correlação de hiperacusia com cinetose. Ai, Então, acho que são sintomas. A hiperacusia não acho que seja um sintoma relacionado com a cinetose. Nunca li absolutamente nada a respeito, mas são sintomas que talvez estejam acontecendo juntos, né? A hiperacusia, para quem não sabe, é uma sensibilidade a sons que tem uma intensidade razoável, média intensidade, né? Às vezes até fraca intensidade. Então, assim, sons, por exemplo, de buzina incomodam, chega a dar dor, uma sensação ruim, a pessoa tapa o ouvido, porque aquilo tem um incômodo muito grande. Então, isso a gente entenderia como hiperacusia. Ela é como um aumento de ganho, como se aumentasse o volume lá dentro do cérebro, o volume daquele som é aumentado a ponto de gerar um desconforto, que também é muito limitante, porque muitas vezes as pessoas deixam de ir para determinados locais que tem um pouco mais de barulho, barulhos que, por mais que sejam, né, barulhos um pouco mais intensos, né, a maioria das pessoas fica bem. Então, quem tem hiperacusia acaba não indo para não se expondo a esses locais. Então, festas de finais de ano, para quem tem hiperacusia, pode ser uma tortura. Junta a família, pessoal que fala alto, música alta, no final do ano, lá na passagem de anos, fogos de artifício, né? Então a gente vê isso, um relato muito comum, um desconforto muito grande, um pavor da ideia dos fogos de artifício, que também podem comprometer aí e incomodar quem tem a hiperacusia. É recomendado buscar tratamento também. Hiperacusia tem tratamento, tem como, mas não é um tratamento instantâneo e imediato. Para situações como essas, não é uma recomendação que eu dou para um uso contínuo, mas para situações isoladas, que nem essas, os usos de protetores, de tampão de ouvido, ou protetor para, né, para diminuir a entrada do som, pode ser algo interessante para as pessoas poderem estar com seus familiares ou seus amigos nessas situações com menos sofrimento. Então, mas lembrem, gente, isso aqui não é uma orientação para uso contínuo, tá? O uso do tampão, o uso de alguma coisa que possa diminuir a entrada do som, se for usado de maneira corriqueira e contínua, pode aumentar a sensibilidade auditiva. Não façam isso de forma contínua. Então, essa é uma orientação para essas situações específicas. O jantar de Natal, a festa do final do ano, vale a pena a gente ter esse cuidado e, novamente, como a Carla falou na questão da cinetose, aqui de novo, buscar tratamento e buscar ajuda, porque tem como tratar, tem como resolver e você pode ter uma vida de qualidade de volta. Sim. E só uma observação com relação a isso que você falou e os tratamentos de todas essas questões que a gente está falando aqui, né? Eles têm alguma coisa em comum que é o fato de ser um tratamento um pouco mais prolongado. Então, muitas vezes o paciente chega para a gente falando que tô sentindo isso e vou viajar semana que vem. Então, calma. Nem sempre a gente consegue resolver com tanta velocidade, né? Muitas vezes a gente consegue até ter algum tipo de melhora para o paciente ir bem, dependendo do quadro que ele tenha, mas não é um tratamento que vai durar, que você toma um remédio, por exemplo, e resolve, né? Então a gente está falando aqui sobre questões para resolver naquele momento, porque o principal objetivo nosso é devolver qualidade de vida para a pessoa, né? É que ela consiga fazer as atividades que ela quiser, que ela desejar, de forma natural e tranquila, né, sem medo de nada, mas realmente a gente recomenda que, para todos esses problemas que a gente vai falar, procure tratamento, porque tudo isso tem tratamento. O que a gente precisa fazer é investigar qual foi a causa daquele sintoma e aí sim direcionar o tratamento da melhor forma possível, mas realmente não é um tratamento que vai melhorar assim da noite para o dia. Realmente não é o nosso caso, né? Exatamente. No caso
zumbido, eu chamaria atenção para meio de transporte, já que a gente está falando de viagens e tal, para o pessoal que viaja de avião. Acho que é um medo bastante comum de quem tem zumbido. Eu não sei se o pessoal que está aí acompanhando a live tem esse medo de viajar de avião, ou porque já percebeu um aumento de zumbido quando viaja de avião, ou porque tem medo que o zumbido possa aumentar viajando de avião. A princípio, não teria nenhuma relação, tá, do zumbido aumentar e voando, não teria por que isso acontecer. Se isso acontece, normalmente eu pensaria numa disfunção tubária, numa alteração do músculozinho que liga ali a orelha com o nariz e com a boca, que é a tuba auditiva, e quando ele não faz a função de abrir, fechar e regular a pressão da orelha, a gente tem aquela sensação de ouvido tampado, que é bastante frequente quando a gente sobe, o avião está subindo, o avião está descendo, a gente sente o ouvido tampado. E aí dá um aumento do zumbido. Então, nesses pacientes, é possível que exista esse desconforto, esse aumento do zumbido, enfim. Nesses casos, pode-se usar de forma paliativa. Eu digo paliativa porque eu recomendo trabalhar, inclusive, a tuba auditiva, trabalhar essa musculatura, mas se pode tá com otorrino e dizer, olha, eu vou voar de avião, isso acontece com muita frequência, do meu ouvido tampar, e aí o zumbido aumenta, ou me dá incômodo, me dói a orelha, enfim. E aí conversar com ele, se tem alguma, ou com ela, né, otorrino, para ver qual é a indicação de alguma estratégia, né, de medicação que você possa usar, ou de sprayzinho nasal que você possa usar antes de voar, para evitar que esse tipo de situação ou seja tão forte ou que de fato aconteça. E para quem tem a hiperacusia, muitas vezes o barulho da turbina, os barulhos ali do avião, que são mais fortes, mais intensos, acabam incomodando. Então, para essas pessoas, eu recomendo evitar pegar cadeiras que fiquem muito próximas às asas, onde tem as turbinas. Então, evita, porque talvez aí esteja o maior desconforto. Eu acho que é isso. Eu não sei se uma coisa em relação a barco, avião, Carla, que a gente poderia falar para tontura. Os sintomas muitas vezes são parecidos para quem, algumas vezes, né? Quem tem em um veículo, não necessariamente quem tem um veículo tem em outro também, mas muitas vezes o paciente sente algum desconforto em todos os veículos, né? Em todas as formas de viagem. O que eu mais vejo os pacientes relatando em viagens de avião e de navio são, na verdade, o mal do desembarque, né? Que é aquele desconforto que persiste depois da viagem. Então, o mareio durante a viagem e depois que você chega na terra firme, você ainda fica com aquele desconforto. Isso também precisa de tratamento, né? A gente precisa reequilibrar esse processamento vestibular para que ele aconteça da melhor forma possível, mas de forma paliativa também, de forma sintomática, para aquele momento da viagem, a nossa recomendação seria, então, fazer uso de antiemético, caso fosse necessário, né, se estiver sentindo enjoo, fazer uso de medicação para enjoo e aí tentar repousar um pouco depois que chegar na viagem, porque isso também pode ajudar. Mas, de qualquer forma, são sintomas desconfortáveis mesmo, e no geral, a gente percebe que eles acontecem em outros veículos também, né? Acaba que o carro é o mais comum, que é o que a gente usa no dia a dia, carro, ônibus, né? Veículos terrestres, mas muitas vezes o paciente também sente com avião e navio. É importante chamar atenção na questão da cinetose, que muitas vezes o paciente diz, quando eu estou dirigindo eu não sinto nada. Então, isso inclusive faz a pessoa pensar como, assim, descartar um pouco da importância do desconforto que se tem ou do impacto da cinetose. Então, isso é um fato na cinetose. Quando você está dirigindo, é bem possível que você não sinta a tontura, né? Uhum. Então, não descarta o fato de você ter esses outros desconfortos e a necessidade ou a indicação, vamos dizer assim, de você tratar isso para poder ter sossego, equilíbrio e paz para poder fazer tudo que você deseja sem desconforto. Eu acho interessante que a gente acaba se acostumando, né? A gente é muito adaptativo, né? Muito. Então, seres humanos. Então, a gente se acostuma com as coisas, né? Com os desconfortos, com aquilo que tá ruim.
E aí a gente acaba se acostumando também. Então, se você é a pessoa da família que sente enjoo quando viaja, então você já é o motorista sempre, porque você sabe que você não pode ficar no banco do passageiro porque sente desconforto. Você evita, por exemplo, tocou, eu estou de passageiro, mas o celular está tocando, chegou uma mensagem. Não, eu vou ver só quando chegar no final. De repente era alguma coisa que você já podia ir adiantando, como eu falei, né? Eu ia estudando mesmo para aproveitar o meu tempo, mas você deixa de fazer porque você sente esse desconforto. Então, tomar cuidado com essas adaptações que a gente faz, né? Com esse acostumar com as questões, sendo que não precisa se acostumar, tem como resolver. Então, a vida pode ser muito mais leve se você resolver e se tratar da melhor forma do que ficar se acostumando e evitando. Então, como você mesmo falou, evitar o parque de diversões, evitar as brincadeiras que tem muito movimento, evitar isso, evitar aquilo, quando você vê, você não está vivendo, né? Boa, foi muito bem colocado. E eu queria falar do mal desembarque, então achei ótimo que você colocou isso também. Excelente. Vamos É. para o tópico? Oi? Vamos para o próximo tópico? Vamos para o próximo. O próximo que a gente tinha pensado. Você quer falar alguma coisa? Eu posso. Não, pode ir, por favor. Pode Você ir. sabe que eu estou vendo uma tela preta, né? Eu não estou te vendo, então para a gente se comunicar vai ser só na fala mesmo. Mas pode. Mas eu vou reassistir a live só para poder te ver direito. Mas vamos lá. O próximo que a gente tinha pensado seria então os excessos, né? Então tá, já fez sua viagem, chegou na ceia de Natal, e aí aqueles excessos que são tão comuns na época de fim de ano, né? Então a gente come coisas que a gente não está acostumado a comer, a gente bebe em maior quantidade do que a gente está acostumado a beber, para quem bebe, né? Então a gente exagera em muitos pontos, tanto na quantidade quanto nas características, né, no alimento em si. Então a gente tem esses exageros e alguns pacientes também sentem uma piora no quadro depois desses excessos, né? Então, só reforçando que somos um ser em conjunto, né? Assim, tem vários órgãos funcionando em conjunto dentro da gente. Então, não dá para dizer que eu vou comer uma comida mais gordurosa, eu, como boa mineira, entendo muito bem disso, Delícia. porque é difícil na nossa rotina, né? A nossa comida é sempre muito bem temperada, é uma delícia, mas é muito bem temperada, muitas vezes carregada em algum tipo de gordura a mais. Então, nesse fim de ano, muitas vezes a pessoa acaba exagerando nesse tipo de comida, porque tem também uma relação afetiva com a comida. Então exagera e aí depois sente esse desconforto. Falar minha crise de tontura começou depois da ceia de Natal, né? Então a gente precisa lembrar disso. Tudo que a gente se alimenta vai ter impacto de alguma forma em todos os órgãos do nosso corpo. E o labirinto não está imune a isso, né? Da mesma forma, a orelha interna como um todo. Então, a audição e o equilíbrio vão ser também impactados dependendo de como que a gente está na saúde geral. Então, pessoas que têm problemas metabólicos podem ter mais sintomas depois desses exageros do fim do ano, né? Dessa ceia, do excesso do álcool. Então, algumas pessoas têm mais propensão a isso, mas para todos eu diria que o ideal é o não exagero, né? É realmente manter uma concordância ali, um equilíbrio, né? Um nível normal, razoável, e evitar os exageros nessa época de fim de ano. Mas a gente sabe que acontece um boom aí de sintomas exatamente porque essas questões metabólicas também afetam o labirinto como um todo, né? E eu, como boa formiguinha que sou, devo lembrar do açúcar. Então, assim, a orelha é extremamente sensível ao açúcar, o labirinto, a cóclea.
né? Quando os níveis de açúcar elevam um pouquinho, mesmo que seja assim em uma refeição, muitas vezes isso pode impactar a orelha e pode desencadear tonturas e pode estar relacionado a um aumento do zumbido, até, né, um gerador, uma causa do zumbido. Então, isso é um outro fator que eu chamo muita atenção para o final de ano. Uma alimentação, bem como a Carla colocou, questão de gorduras, bebida alcoólica, né? O labirinto, a gente fica tonto quando bebe demais, não é à toa, porque a gente... Hidratação, né? Isso, Lembrar de muita tomar água. sempre na água, sempre, né, reforçar esses cuidados e equilibrar um pouco mais, né? Se eu comi um pouquinho mais de doce, eu não estou tão acostumada a comer dessa forma, nessa quantidade, no outro dia ter algum equilíbrio, a mesma coisa relacionada a frituras ou gorduras. Então, esse é um cuidado que é necessário. Uma pessoa colocou ali para a gente, talvez seja um momento para a gente falar um pouquinho sobre doença de Meniere. Você acha que casar nesse tópico, falar um pouquinho? Podemos. O Meniere é um quadro, doença ou síndrome ou mal, né? O fato é o Meniere, a entidade Meniere, é um quadro específico que gera essa tríade de sintomas, né? Então, perda auditiva ou a sensação de ouvido tampado, zumbido e tontura. A grande característica do Meniere é que é um quadro que tem sintomas flutuantes, então melhora e piora a depender da fase do quadro que você está. Muitas vezes, a gente precisa lembrar, né, que eu estou sem um modelinho aqui, mas a gente precisa lembrar que labirinto e cóclea, né, a cóclea é a estrutura do ouvido responsável pela audição, né, por captar os sons e iniciar o trabalho, né, que o sistema auditivo faz em cima desse som. Então, a cóclea é esse órgão que fica lá na orelha interna e o labirinto é o órgão do equilíbrio, né, a estrutura dentro da orelha interna responsável pelo equilíbrio. A gente precisa lembrar que esses dois órgãos são interligados, então não tem uma divisão, né? Não tem assim, a partir daqui, não tem uma parede que separa, a partir daqui é cóclea, a partir daqui é labirinto. Então, exatamente por serem interligados, não é raro que os sintomas acometam as duas funções. Então, não é raro que a gente tenha problemas que causam tontura e que causam zumbido e alteração na audição, por exemplo. Então, muitas vezes, o Meniere, ele é diagnosticado de forma, muitas vezes, inadequada. Por quê? A principal característica, como eu disse, é essa flutuação. Então, a gente precisa acompanhar o paciente a longo prazo para ter certeza de que ele tem Meniere. E não dá para dizer que a primeira crise que eu tive, em que eu tive tontura e tive zumbido, pronto, batei martelo que é Meniere, né? Uhum. E uma outra questão importante no Meniere, né? Estou vendo aqui uma pergunta, como saber quem já teve essa doença? Acompanhando. Então, o profissional que está te acompanhando precisa te acompanhar a longo prazo. Não vai ser na primeira crise que a gente vai conseguir ter essa certeza, porque a gente precisa ver essa característica flutuante, tá? Mas uma outra questão importante do Meniere é que ele não tem cura, pelo menos até hoje, né? Tem a possibilidade de fazer cirurgia, tem a possibilidade de controle, mas é um quadro crônico que pode acontecer outras vezes. Então, pode acontecer outras crises no paciente que tem esse quadro. E aí, o que a gente vai fazer, então, é acompanhar esse paciente e tratar. Esse tratamento de controle permite que o paciente leve uma vida normal, sabendo sim que vai ter alguns fatores que podem ser gatilho, entre eles a alimentação, e por isso a gente está falando agora, né, Liz? Então, um dos fatores pode ser a alimentação. A gente sabe que a alimentação, principalmente o exagero de doces, né, de açúcares, carboidratos no geral, então a gente sabe que pode ser um novo gatilho para a crise, mas precisa acompanhar a longo prazo. Então, o paciente, a recomendação que eu daria e que eu dou para todos os meus pacientes, assim, é que a gente acompanhe o quadro para ter certeza do diagnóstico e depois de ter certeza do diagnóstico, então, ou melhor, não precisa nem esperar o depois, né? A gente já consegue iniciar o tratamento, mas para fechar o diagnóstico precisa acompanhar a longo prazo, não tem jeito.
E eu acho que eu quis colocar isso quando a gente falava de alimentação, justamente porque para quem já tem esse diagnóstico, tomar muito cuidado com as festas de final de ano, né? Cuidar muito da questão da alimentação, porque isso pode desencadear uma crise. Então, ninguém quer passar o Natal e o Ano Novo passando mal em uma crise de tontura, de vertigem, zumbido forte, ouvido tampado, ou até uma lesão na audição, uma perda de audição em função da crise. Então, muito cuidado com a questão da alimentação quando se tem esse diagnóstico para poder evitar aí desencadear uma crise desnecessária. Sim. E falando disso, assim, mesmo os pacientes que não têm Meniere, a gente sempre orienta, né, que tenham cuidado com a alimentação. Não quer dizer que nunca mais você vai poder comer um doce, ou nunca mais vai poder tomar um álcool, ou nunca mais vai tomar um café, nada disso. A gente orienta a ter cuidado. Então, você sabe que você é mais sensível. Então, se possível, evite ou consuma em moderação, né, de forma moderada. Agora, depois que consumiu, viu que uma nova crise aconteceu, então vamos pensar em como que a gente consegue reverter, porque você já sabe que você tem essa sensibilidade aumentada comparada com outras pessoas. Então, o ideal sim é ter esse cuidado, né, para evitar que uma nova crise aconteça. Uma das coisas que mais os pacientes que estão em tratamento comigo nesse momento falam é exatamente desse medo, né? Antes da gente parar no fim do ano, muita gente perguntando isso. Nossa, como que eu vou fazer se acontecer uma nova crise? Uma melhor forma, uma ótima forma de evitar isso seria, então, fazendo esses cuidados, né? E a alimentação talvez seja o cuidado mais fácil da gente conseguir contornar. A gente orienta outros, né? A gente sabe que o sono também influencia muito, então tentar dormir bem, alimentar-se de forma balanceada, tentar manter uma atividade física e cuidar do emocional, que a gente sabe que sempre influencia em tudo do nosso corpo. Tudo, não tem jeito. Nós vamos falar desses 2 pontos aí para frente. Vamos tentar responder uma pergunta, topa, Carla? Está dizendo assim, Sim. Geruda, tenho zumbido há 5 anos em uma crise de tontura muito forte. Através de que exames sabe se teve? Acho que ela está perguntando se para saber se é Meniere. Então, tem essa combinação zumbido e tontura. Tá. Então, o Meniere não tem um exame específico. Tem hoje exames de imagem, né? Um exame de imagem que o médico, na solicitação, ele tem que pedir especificamente o protocolo certo para tentar identificar se está acontecendo esse inchaço dentro da orelha interna, que é o que acontece no Meniere. Mas, de rotina, a gente não faz esse exame, né? Então, de rotina, o que a gente precisa para fechar o diagnóstico é acompanhar o paciente a longo prazo. Não tem outro jeito. Tem que acompanhar e fazer. Audiometria é um dos critérios importantes para a gente ter o diagnóstico certo de Meniere. Audiometria, então, documentando a perda auditiva na hora da crise e depois uma audiometria normal, quando o paciente sai da crise. A audiometria é um ótimo exame. E aí a gente vai fazendo outros exames à medida da queixa. Então, se na hora o paciente está com queixa de tontura, a gente pensaria sim em fazer exames específicos para a tontura, mas não para o Meniere, para ver a função vestibular naquele momento, entende? Não é um exame específico para o diagnóstico de Meniere. E aí, só lembrando que quem faz esse diagnóstico é o médico que está acompanhando o paciente, tá? Perfeito. O médico otorrinolaringologista, normalmente, ou neurologista que, né, trabalha com essa questão. Que entenda do assunto. Exatamente. Muito bem. Vamos falar de sono? Vamos. Eu não sei se você percebe isso na sua prática, né? Mas na minha é muito comum o paciente falar: nossa, não passei bem essa semana, não tô legal. Aí eu vou perguntar: como que foi a semana? Não, foi normal, não aconteceu nada. Dormiu bem? Ah, não, essa semana eu acordei muito, estava preocupada com alguma coisa, não dormi bem. Então, muitas vezes, a causa, né, ou o gatilho, né, vamos dizer assim, não a causa, mas o gatilho é o sono de baixa qualidade, né? Muitas vezes. Eu vou te dizer isso para os pacientes
tontura e de zumbido. Eu acho que talvez seja a minha pergunta mais rotineira. E os meus pacientes de psicoterapia, você acredita? A mesma coisa que eu sempre pergunto. Também, né? Tá dormindo bem essa semana? Quando tá mais nervoso, mais irritado, a flor da pele, observe se o sono tá regular ou não. Eu até esqueci de falar da alimentação e zumbido, que agora que me dei conta. Mas assim, é a mesma indicação. Acho que, né, não tem muita diferença. Na questão do sono, a gente observa muito isso, e talvez alguns. Eu sempre falo muito de higiene do sono, porque, obviamente, isso não resolve né, um distúrbio do sono, e né, se a pessoa tem uma apneia, tem outras questões, precisa tratar. Mas, para muitos casos, em muitas situações, o que a gente vê é um mau preparo, um mau cuidado durante e pós-sono, que muitas vezes, se bem ajustado, a gente consegue ter uma melhora muito significativa da qualidade do sono e da qualidade de vida. Não só de tontura, zumbido, hiperacusia, misofonia também tem um impacto quando dorme mal, mas também do resto, né? Saúde física e, enfim, mental. Uhum. Com relação ao sono e tontura, eu acho. Você pode contar aí pra gente o que você orientaria, assim? Você tem alguma orientação específica para isso? Eu também peço para ter atenção com a higiene do sono, né? A gente pode até ver se a gente dá as mesmas orientações. Bora. Então, eu peço para o paciente inicialmente, né? Para aquele que dorme mal já, e que já falou que não tem uma boa qualidade de sono, que percebe esse impacto, eu peço para ele fazer atividades um pouco mais relaxantes, né? Mais tranquilas durante esse período que antecede, essas horas que antecedem o momento de dormir. Então, tentar fazer atividades mais tranquilas, se possível, toma um banho morno, né, para relaxar já um pouquinho mais. Eu oriento também evitar alimentação, né, evitar refeições perto da hora de dormir, porque quem tem a digestão mais difícil pode também sentir alguma diferença. Eu oriento a evitar telas, então parar com essa história de ficar com o celular do lado da cama ou levar o celular para a cama, né? E ficar mexendo no celular antes de dormir, e também a TV, né? Se possível, evitar a TV dentro do quarto. E acho que é isso que eu oriento, e eu tenho bons resultados, assim, os pacientes que conseguem fazer, porque é uma mudança de hábito, né? E mudanças de hábito sempre são difíceis de fazer, né? Não são tranquilas. Mas o paciente que consegue fazer, normalmente ele sente um alívio grande, assim, ele sente uma melhora importante. Eu dou exatamente as mesmas orientações. Eu acrescentaria só que eu acredito que CD também é reduzir as luzes da casa. Sempre procurar deixar apenas luzes amarelas, nunca deixar luz branca, especialmente à noite. Então, começa a tornar o ambiente com uma cara de noite, para o seu cérebro entender que está anoitecendo. Porque no ciclo circadiano de vigília e de sono, que é o ciclo que regula o nosso sono e a nossa vigília, eu estou acordado, eu estou dormindo. A gente tem isso incorporado em nós. Então, se a gente começa a deixar as luzes muito, né, ligadas, a casa inteira ligada, a casa agitada, então deixa a TV ligada num quarto, uma música no outro, os filhos agitados e tal, até para a família inteira a higiene do sono é de qualidade. É uma das coisas que eu sugiro, sempre deixar o quarto bastante escuro, numa temperatura muito confortável, então às vezes com calor é prejudicial, a gente não dorme bem, às vezes quando tá frio demais também dificulta o sono, a gente não dorme bem. Então, cuidar para estar numa temperatura adequada, para a gente poder ter uma noite de sono boa e relaxante. E aí, a tela, eu acho que é talvez o maior problema para a gente hoje, que eu acho que você falou, assim, do celular. Tem estudos mostrando que pelo menos 2 horas antes de dormir a gente deveria abandonar as telas, porque isso deixa o cérebro em ativação. Mesmo tem pacientes que falam, eu durmo assim, se eu tô ali no celular, vendo o celular, eu apago, não tem problema para dormir se eu tô mexendo no celular. Sim, você não tem problema para dormir, mas o seu cérebro não consegue entrar em processos de sono. Ele vai levar aí 2 horas para conseguir baixar nessas 2 horas de sono que você perdeu, de ter Sim. uma neuroquímica do sono. E quando acorda de manhã, você quer dizer Pode alguma coisa? continuar. Não, desculpa. Pode falar. Imagina, quando acorda de manhã, eu sempre sugiro, acordou, evitar ficar
dançando na cama, aquela fritada na cama, então chegou o horário de acordar, levanta, de preferência ter um horário sempre regular de acordar de manhã. São recomendações que eu sei que são difíceis, tá, pessoal? É o que a Carla falou. Mudança de hábito é muito difícil. Esse talvez seja uma das mais difíceis. E são muitos detalhezinhos, mas fazem muita diferença. Então, ter sempre um horário regular para acordar, acordou, botar o rosto na rua, ou olhar para fora, porque, novamente, a luz de fora, a luz natural, ativa as células no olho, que vão desencadear esse ciclo circadiano, vão dizer, opa, acordamos. E aí ele vai iniciar os processos de dia, o que vai ajudar você a ter sono à noite, que vai ajudar você a dormir melhor à noite, porque vai passar todo o período, a quantidade de horas aí de vigília adequada. Então, colocar o rosto para olhar para a rua sem tira o vidro, né? Abre a janela, olhar realmente para a rua uns minutinhos. E eu sugiro uma coisa um pouco polêmica, que é o banho gelado de manhã, em função da liberação de dopamina, que é aquele que nos motiva, que nos deixa ativos durante o dia, para você realmente ter um bom dia, render bem. Então, o banho gelado é bem recomendável. Eu sei que isso é um pouco difícil em algumas situações, em alguns locais do Brasil, mas é uma sugestão que muitas vezes é válida. Enfim. Nessa onda de calor, né? Vai ser bom. Em Brasília tá, né, tá quente, então olha, eu teria o banho frio de manhã há alguns meses. Eu devo dizer a vocês que vale muito a pena. Mudou muito a minha rotina. Mudou muito mesmo. Assim, recomendo a ideia do banho frio, banho gelado. Muito bom. Muito bom. Só o que eu ia falar aquela hora é que muitas vezes as pessoas confundem, né, a quantidade de sono com a qualidade. Então, a pessoa que fala isso, não, mas eu consigo, eu durmo segurando o celular, não está se atentando para a qualidade do sono que ela está tendo, né? Que realmente, quando a gente tem um sono de qualidade, que realmente relaxa, que você acorda disposto no dia seguinte, você pode dormir 8 horas, mas se você acorda cansado no dia seguinte, não tem energia para o seu dia, seu sono pode não estar sendo suficiente ou de qualidade suficiente para você. Então, é sobre isso que a gente está falando, não necessariamente sobre horas dormidas, mas sobre a qualidade do sono. Perfeito, Carla. Acho que isso é indispensável, isso que você colocou. Exatamente isso, né? Qualidade. E isso pode impactar muito, né? Lembrando que isso impacta o corpo inteiro, neuroquímica do corpo inteiro, todos os processos que acontecem na orelha vão também ser transportados para o cérebro. O equilíbrio demanda cérebro, o zumbido demanda funções cerebrais. Então, toda essa neuroquímica, esse arranjo aí que acontece em uma noite bem dormida ou mal dormida, tem esse impacto em função disso também. Tá? Tem uma pergunta aqui, diz assim, boa tarde. Foge um pouco do assunto de hoje, mas quando me espreguiço, boceja, começa a fazer um tum-tum-tum no meu ouvido por algum tempo, batendo algo dentro do ouvido. O que pode ser? Vou rapidamente te responder que eu te sugeriria pesquisar um possível componente muscular. Isso aí me parece algo muscular. Então, vale a pena você procurar um profissional para fazer uma avaliação, para ver se existe alguma questão muscular que pode estar gerando esse tum-tum-tum que você está percebendo, tá? Parece ser isso. Tem uma outra pergunta. Preciso tomar Rivotril e Alprazolam para conseguir dormir por causa do zumbido? Carla, eu sei que muitas vezes é necessário tomar uma medicação para você poder regular o sono, para você poder ter uma noite de sono. É super importante a gente dormir bem, né, como a gente falou agora, e muitas vezes a medicação é uma alternativa em algumas situações. Não adianta eu ficar me debatendo, eu vou ter que realmente dormir para daí poder regular toda a minha vida e regular as minhas questões, e aí sim, né, lá para frente, eu fazendo um tratamento, eu, quem sabe, poder retirar essa medicação. Então, o que eu sugiro para você, se você já não está fazendo ou tenha feito isso, que eu sugiro, aliás, para todo mundo que tem alguma questão com sono, é procurar um profissional especialista em sono, então um médico especialista em sono, medicina do sono, para fazer uma avaliação e ver se essa é uma indicação que está adequada, se você tem alguma questão relacionada ao sono além do zumbido, porque às vezes o sono já não era um sono reparador, já não era um sono bom, e o zumbido veio para atrapalhar ainda mais, ou para piorar, escangalhar de vez, vamos dizer assim, a situação. Mas eu já não tinha
um sono bom, um sono reparador, e aí talvez eu tenha aí apneias que estão acontecendo, enfim, que devem ser tratadas, inclusive, de alguma outra forma. Se você já fez isso e essa foi a indicação, né, ótimo, ok, segue com isso e vai buscar um tratamento para o zumbido, porque aí você vai tratar o zumbido e quem sabe a gente possa aí movimentar essa medicação da noite, quem sabe a gente possa abrir mão dela aí para frente, à medida que você for tendo melhora com relação ao tratamento, tá? Uma sugestão que eu te dou. Carla, falar das emoções agora? Tem alguma coisa antes? Acho que você pode entrar nisso. Porque aí temos a melhor pessoa para falar sobre isso. Pessoal, antes da Lizzy falar, eu preciso falar que eu tive o prazer de assistir uma aula da Lisiane sobre a influência das emoções, né, no nosso equilíbrio. Então, doenças que têm uma relação com o lado emocional muito forte, que provocam tontura, e é incrível. Então, temos aqui a melhor pessoa para falar sobre o assunto. Vai lá, Lizzy. Ai, olha, talvez que é o casamento das minhas paixões, é sacanagem isso. Bom, pessoal, o que a gente tem que lembrar? Eu sempre falo isso toda vez que me procuram. Emoção não é só o que eu sinto, é a neuroquímica que eu libero. Então, quando eu tenho uma alteração de equilíbrio, uma tontura, uma vertigem, ou eu tenho um zumbido, uma sensibilidade auditiva, uma misofonia, eu tenho uma alteração que pode acontecer lá na periferia, na orelha, que também trabalha por meio de neuroquímica, de função de processos, né, de químicas que são liberados no corpo, mas eu também tenho um cérebro envolvido nisso. Então, é ele que lê essas informações, é ele que organiza essas informações, e muitas vezes, quando eu tenho questões emocionais envolvidas, essa neuroquímica também se altera, assim como com o sono, né? No sono a gente libera uma química que é específica do sono. Por isso que se eu não dormir bem, não tem jeito de eu compensar isso de outra forma. Eu preciso do sono. Eu não tenho outra opção. Com as emoções, muitas vezes é do mesmo jeito. Não adianta tentar compensar de outra forma se eu estiver me estressando diariamente, se eu estiver me irritando o tempo inteiro, se eu estiver entristecido demais, muito provavelmente eu tenho aí algumas alterações. Então, é um cuidado que eu sempre recomendo, um olhar que vocês realmente precisam ter. Tem muita pesquisa científica já mostrando os impactos. Ontem eu postei um postzinho ali no Instagram falando sobre estresse e zumbido, né? Uma pesquisa de 2023, que foi até apresentada eu estava lá na Irlanda, no Congresso Internacional de Zumbido, no meio do ano, e esse pesquisador foi lá apresentar, essa equipe de pesquisadores foi apresentar esse trabalho mostrando a relação entre estresse e zumbido. Então, a mesma coisa vale para desequilíbrios e tonturas. A gente sabe já por pesquisas que existe uma relação muito íntima da nossa orelha com esse sistema emocional e a nossa necessidade de manter equilíbrio nisso tudo. Por que a gente está falando isso no período de final de ano? Afinal, um período tão maravilhoso, é só festa e alegria. Não para todo mundo. Infelizmente, a gente bem gostaria que fosse, né, Carla, assim, um período de sossego, mas muitos vão chegando no final do ano muito cansados, muito esgotados, muitas vezes em função de trabalho, de todo o ano. Final de ano, normalmente, a gente faz um fechamento na nossa cabeça do que foi o ano, do que deu certo, do que não deu. Muitas vezes a gente é muito cruel, mão pesada conosco, né? A gente olha e tem muito mais, dá muito mais valor para as coisas que não deram certo, para as coisas que foram mais desafiadoras ou que não era bem aquilo que a gente esperava do ano, do que todo aquele progresso que a gente fez, ou tudo que aquilo que a gente cresceu para poder lidar com aquilo, a gente não valoriza. Ao invés de eu olhar e dizer, nossa, olha só, tudo que eu consegui me desenvolver para poder lidar com isso. Ah, mas eu sofri. Sim, eu sofri, mas olha quanto que eu já ganhei com isso. E deixa eu olhar para isso na hora de fazer o fechamento do ano, né? Então, a gente começa a olhar para as coisas que não funcionaram, para aquilo que não está dando certo,
Muitas vezes festas que nem a que a gente está se aproximando, né, agora, amanhã, depois, que a festa, né, Natal, é uma festa muitas vezes relacionada à família. Se a gente teve perdas durante o ano, quando a gente tem entes queridos, né, que não estão mais conosco para vivenciar esse momento de festas, é algo que pesa para muitas pessoas, para todos nós, mas para alguns de uma maneira um pouco mais intensa. Então a gente acaba tendo um período mais entristecido do que alegre. Eu não sei se algum de vocês que está assistindo a live sente isso, conta aqui para gente, conta como é que é esse período para vocês, se é um período feliz ou um período tenso. E eu quero que vocês tenham um pouco de compaixão e cuidado com vocês, que vocês olhem um pouquinho para dentro e olhem para suas conquistas, olhem para o fato de vocês estarem chegando no final do ano buscando melhorar. Vocês estão nessa live, estão assistindo esse vídeo, então vocês estão buscando soluções, vocês estão buscando alternativas. Isso já é algo para vocês valorizarem vocês mesmos, saibam que tem saída. Tudo isso que eu e a Carla conversamos hoje é do fato de a gente ter tratamento para todas essas condições. Nós temos tratamentos eficazes para tontura de todos os tipos, para desequilíbrios, para vertigens, enfim. A gente tem tratamento para zumbido, para hiperacusia, para misofonia. Busque um acompanhamento adequado, busque um diagnóstico adequado para que você possa fazer um tratamento adequado. Lembrando isso que a Carla também falou hoje, que eu sempre falo, a ideia de que a gente vai ter uma fórmula mágica, que a gente vai fazer algum processo e que você vai ficar bom do dia para a noite, que infelizmente, na maioria das vezes, ou em quase todas elas, a gente não tem nada tão instantâneo e nem tão mágico. Né? Não é algo assim que a gente, nossa, encosta no paciente ou toca num botãozinho e aquela situação, aquele sintoma vai sumir. Então, mas existem fórmulas, existe tratamento, existem estratégias que podem ser feitas para melhorar. Quanto mais você cuidar do seu lado emocional, do seu equilíbrio emocional, de lidar com as suas questões, muitas vezes com questões de personalidade, a gente já tem uma tendência muitas vezes a ser mais negativo, uma tendência a ser mais preocupado, uma tendência a ser mais ansioso, a gente já tem uma característica nesse sentido. Saibam que a ciência mostra que quem tem essas tendências tem muito mais predisposição a ter uma tontura mais intensa, a ter um zumbido mais incômodo, a ter uma misofonia. Então, são características que já predispõem, o que não te condena a nada, porque você tem como tratar tanto essas características de personalidade, quanto a tontura, quanto o zumbido, quanto seja lá o que você sente. Enfim, acho que mas, mas enfim, assim, lembrem, pessoal, tudo isso que a gente está falando é para mostrar que tem saída, tem alternativa e tem como vocês melhorarem e terem uma condição diferente, poderem curtir o final de ano e entrar 2024 de pé direito, né? A gente confiando aí e fazendo tudo que pode para ficar ainda melhor. Sim. Enfim, tem Carla, falando sobre, bom, ouvimos uma profissional, né, Lisene, psicóloga, então uma profissional falando sobre isso, falando do lado de cá, de quem é o paciente da psicoterapia, né, eu faço TCC também já há alguns anos, e uma coisa que eu aprendi que me ajudou muito na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, é entender que as situações vão acontecer com todo mundo, né? Então, ou podem acontecer com todo mundo, não necessariamente vão acontecer. Então, na verdade, a gente não tem controle sobre as situações, mas a gente pode trabalhar na gente a melhor forma de lidar com aquilo que aconteceu. Então, as nossas reações, os nossos comportamentos podem e devem ser trabalhados, né? Isso, para mim, foi o mais relevante, assim, o mais significante, a maior virada de chave que eu tive depois de começar a psicoterapia nessa linha, né? É entender que a situação não está no meu controle, mas a minha reação pode estar no meu controle. Então, a gente fala muito sobre se fortalecer, cuidar da saúde e tal, mas a gente também precisa passar a dar atenção para a saúde mental, né? Deixar o nosso emocional forte, robusto também, para que a gente consiga lidar com as situações que vão aparecer, porque essas não estão realmente no nosso controle. E cuidar daquilo que está no nosso controle, né? Perfeito, acho que é exatamente isso, né? Eu acho que a gente é uma característica bastante comum desses pacientes também que tem tontura e zumbido
enfim, questões de sensibilidade auditiva, um relato comum, a agonia de eu não ter controle sobre Uhum. isso. Eu não tenho controle sobre equilíbrio, eu não tenho controle mais sobre o meu corpo, eu não tenho... Você percebe isso na tua prática também, Carla? Sim, e por isso eu acho tão importante a gente pensar no tratamento para evitar que nova crise aconteça. Então, muitos pacientes falam comigo assim: ah, mas agora eu não estou sentindo nada. Será que eu preciso realmente tratar? Mas se a gente fizer agora um trabalho para evitar que novas crises aconteçam, pronto, você esquece disso. Aí você vai relaxar e viver a vida. Essa história de ficar esperando um problema, esperando que aconteça de novo, e quando acontece aquela situação de que você não consegue reverter, é muito desesperador, né? É ruim mesmo. Então, se você tem a possibilidade de tratar antes, eu tive um paciente esse ano que ele me procurou, acho que uns 3 meses antes, porque ele teve tontura, sintomas de cinetose a vida inteira, e ele me procurou uns 3 meses antes de uma viagem importante que ele tinha para fazer, que era aniversário do filho, e eles queriam ir para Disney. Então, ele queria se preparar para essa viagem para aproveitar com o filho dele. Porque normalmente ele chega lá, depois que ele desce do avião, ele fica 2, 3 dias imprestável, sem conseguir fazer nada, e ele não queria que acontecesse isso nessa viagem do aniversário do filho. Então é nesse sentido que a gente trabalha, né? É tentar, não é fatalista, assim, a ponto de falar, você vai ter que se acostumar com isso e conviver, porque eu tenho labirintite e tenho que conviver com isso o resto da vida. Não, hoje, graças a Deus, a gente não fala mais isso para o paciente, né? Pode não ter cura, pode ser que o quadro não se resolva 100%, mas tem controle. Tudo que a gente está falando aqui tem controle. Se não tem cura, e muitos têm, então muitos você vai ficar bem 100%, mas se não tiver cura, você tem pelo menos controle. Então, essa reação, esse comportamento que a gente falou lá atrás, falando da TCC, isso está na sua mão, sabe? Entender que você tem armas, tem estratégias, sim, para resolver esse problema e entender que nesse momento de procurar o tratamento é uma decisão sua, né? Fazer e levar adiante, a gente sabe que o tratamento, pelo menos falando da reabilitação vestibular, muitas vezes é um tratamento que exige muita disciplina do paciente, porque ele precisa fazer os exercícios, repetir todos os dias, tal. Então, é um tratamento que exige essa disciplina, mas é o momento em que você pode falar assim, aqui as rédeas estão na minha mão. Eu vou decidir fazer esse tratamento, eu vou decidir levar isso à frente, e aí sim, evitar ou pelo menos se preparar para o caso de uma nova crise acontecer. Ótimo, perfeito. Tem uma pergunta aqui da Rosemary, não sei se você está vendo, Carla. Meu filho está com tontura e vômito e zumbido. Como eu faço para consultar com vocês? Moro em Recife. Então, Rosemary, né? Isso. Rosemary, a gente atende em Brasília, né? Mas hoje, depois da pandemia, a gente consegue fazer tudo à distância. Mas pode ser interessante fazer algum atendimento, né? Procurar um profissional que atenda aí, porque aí você consegue fazer pelo menos os exames. Pelo menos na minha área, exames são importantes. Não são essenciais, né, em alguns casos, mas são importantes para a gente fechar um diagnóstico com mais precisão. Então, a gente pode sim, tem aqui o meu Instagram, tem o da Lise também, a gente pode sim fazer esse atendimento à distância, mas de qualquer forma você vai precisar desse, talvez, né, desse acompanhamento próximo para fazer exames. Ah, já fez os exames? Então, perfeito, Rosemary, já podemos pensar aí no tratamento do seu filho. Eu tenho alguns pacientes, rapidinho, Lise, antes de você falar, eu tenho alguns pacientes, e você também tem, eu sei, que a gente faz esse acompanhamento à distância. Então, muitas vezes, paciente que começou o atendimento morando aqui em Brasília e se mudou no meio do atendimento. Então, tem pacientes que estão na Itália, tem pacientes que estão no Canadá, tem pacientes que estão em outras cidades aqui do Brasil. Então, é algo que é possível fazer, sim. Ah, tá. Falou então, que só com e curioso. Então talvez Ele ainda tá com, seja para audição. ainda tá com vômito, o Rosemary? Ou ele foi medicado? O vômito já passou?
porque isso é uma coisa importante conversar com o otorrino, até por causa desses sintomas, né, Carla? Independente de tudo isso, até esses desconfortos têm que cessar dentro do É, possível, porque senão é muito. é. Mas, ó, só procurar, se você fica confortável para ver o que, né? Se quiser procurar a gente tenta conversar, fazer uma avaliação adequada e te orientar com relação a isso, né, Carla? Sim. E parou a volta, tá, não tá certo. Então tá certo. É. A gente tem que entender, assim, porque possivelmente essa questão do aparelho seria para perda auditiva, então precisa entender se o que aconteceu aí que gerou esse monte de sintoma nele e essa determinação de tratamento, né? A gente precisa entender melhor o que está acontecendo no caso dele. Exatamente. Bom, pessoal, acho que a gente vai encerrar, porque a gente já está fechando aqui o horário. Eu quero agradecer infinitamente pela paciência que essa live era para ter saído agora essa semana, no início da semana, meu celular deu problema. Eu quero pedir perdão para vocês, perdão para Carla, mas finalmente a gente conseguiu fazer. Eu estou no Rio Grande do Sul, vivo eu peguei o celular emprestado aqui para a gente poder conversar. E eu quero agradecer muito, 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 que eu tenho muita admiração pela Carla, é uma profissional incrível. E eu acho assim que você agregou muitíssimo hoje aqui pra gente. Eu espero que o pessoal tenha aproveitado. Essa live vai ficar gravada no Instagram e eu vou colocar ela no canal do YouTube, no Instituto Holderfer de Zumbido, lá no YouTube, para o pessoal que prefere essa plataforma ou que está por lá, para vocês poderem aproveitar. Carla, fica à vontade, por favor. É isso, né? Eu quero agradecer imensamente também, né? Saiba que a admiração aqui, e você sabe disso, porque eu já te falei outras vezes, a admiração é recíproca. Te admiro muito por tudo que você construiu e pelo trabalho que você faz, né? É a minha referência aqui de atendimento para os meus pacientes com zumbido. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, né? Pleno sábado, estamos aqui, véspera de Natal. Bom, véspera não, né? Véspera de Natal. Então, estão aqui. A nossa intenção era exatamente isso, é trazer alguma orientação para as pessoas que podem sentir isso ou que costumam sentir isso no fim do ano e que ainda não procuraram tratamento. Lembrem-se que isso tem tratamento sim, tem o que fazer, então não se sintam de mãos atadas, como se não tivesse o que fazer. Procurem tratamento e a gente tem histórias de sucesso sim no tratamento, de resultados muito positivos e é isso que a gente espera para cada um de vocês que estão sofrendo com esse tipo de sintoma, tá bom? Bom, antes de encerrar de vez, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que seja um ano novo, esse 2024, que seja de muitas oportunidades, muitas conquistas, muita saúde para todos vocês e aproveitem bastante esse Natal também para repensar, para aproveitar e a família ou as festas que vocês vão ter, sejam com quem for, então aproveitem bastante esse momento e nos vemos então em 2024 com novos projetos e com novas conquistas aí, tenho certeza. Com certeza. Pessoal, Natal 2024 de muito equilíbrio, de muito Muito sucesso, bom. de muito silêncio, né? De muita paz e eu acho que muita saúde física, mental, emocional que a gente possa ter, né? Isso eu acho que o resto a gente já sabe como bom humano correr atrás. Isso, Obrigada, isso. gente. Um grande beijo. Obrigada, Carla. Obrigada, pessoal. Nos Obrigada, Liz. Tchau, tchau. vemos em 2024. Tchau.